Olá, pessoal. Meu nome é Thaís Machado. Eu trabalho com gestão de pessoas na Acreditas, que é uma fintech que oferece empréstimos com garantia. E eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre gestão e pandemia. Bom, eu sou advogada, eu trabalho no ramo imobiliário com grandes instituições financeiras já há uns 10 anos, mais ou menos. E em um determinado momento da minha vida eu resolvi trabalhar com gestão de pessoas. Mas por que falar sobre gestão de pessoas nesse momento, né? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês qual tem sido a minha estratégia de atuação nesse período e como que isso tem refletido nos resultados da minha equipe, tá? A pandemia ela chegou e mudou tudo, né? Ela mudou os nossos hábitos, a nossa rotina, todos os nossos planos, os nossos cuidados, né? Mudou a nossa economia e o nosso papel como gestor mudou muito também, né? Nós estamos vivendo uma fase de muito cuidado e construção. E por quê? Porque a rotina empresarial mudou também, né? Algumas empresas passaram aí a adotar o home office. As pessoas elas não estão mais próximas fisicamente, elas não possuem mais esse contato diário para fazer alinhamentos, para acompanhar desempenhos e para conferir as entregas. Então a gente está diante de uma nova realidade e, além disso, a gente precisa conciliar a nossa nova rotina profissional com outros desafios como cuidar da casa, da família, dos estudos, né, da nossa carreira, além de evitar a propagação do vírus, né? Então, nós estamos isolados também em ambientes que nem sempre oferecem condições de bem-estar e espaço suficiente para a gente exercer todas essas tarefas. Então, falar de gestão de pessoas nesse momento é muito importante, porque o papel do gestor, ele precisa ser mais do que nunca humanizado, né? Mas vamos lá, vamos começar. Acho que para todo mundo que exerce o papel de gestão de pessoas ou que almeja um dia exercê-lo, o primeiro passo é que a gente precisa cuidar de si mesmo. Então, a gente precisa cuidar do nosso bem-estar, o nosso próprio equilíbrio, né? É preciso cuidar de si para você conseguir olhar para o outro. Eu mesma não teria estrutura para cuidar da minha equipe de 14 pessoas se eu não me preocupasse comigo mesma antes, né? Se eu não cuidasse de mim. E algumas iniciativas bem simples podem fazer toda a diferença nesse cuidado, tá? E melhor, né? Não necessariamente isso demanda algum custo. Então, o primeiro ponto é você organizar o seu ambiente de trabalho. Então, a Acreditas, por exemplo, disponibilizou para todas as pessoas alguns materiais de escritório. Então, a gente conseguiu trazer aqui para casa meu computador, né, as segundas telas, as cadeiras, todos os demais suportes que a gente precisa. Aí eu precisei me organizar aqui, achei um espaço, né, dentro da minha casa que pudesse alocar esses materiais e que aqui, né, eu consiga passar o meu dia todo executando as minhas tarefas. Então, com o ambiente estruturado, eu passo a identificar qual que é a melhor forma de organizar as minhas tarefas, né? Eu preferi deixar visível para que eu pudesse organizá-las, né? Assim eu consigo ter visibilidade das ações que eu preciso implantar com o time, das minhas ações profissionais, mas eu também posso separar quais são as minhas ações pessoais, né? As minhas ações particulares, como finalizar um curso que eu comecei ou fazer mesmo uma atividade física. Então, ter a visibilidade dessas tarefas, você organizá-las e definir quais são as suas prioridades, vai deixá-las muito mais palpáveis, né? É possível você identificar um começo e um fim das suas ações, e isso vai te proporcionar um grau muito maior de satisfação pessoal. Acaba com aquela sensação de que você não termina aquilo que você começa, tá? Então, eu preferi separar algumas horas do meu dia para ajustar essa organização. E aí eu passei a estabelecer algumas metas, né, pessoais, para que eu conseguisse alcançá-las, tá? Então, ajustei meus materiais, meu ambiente de trabalho, encontrei a melhor forma de organizar as minhas tarefas. Agora eu preciso criar uma rotina do meu trabalho, né, para que eu consiga identificar no meu dia o horário que eu inicio as minhas tarefas e o horário que eu finalizo, né?
Então, eu me impus alguns limites que são extremamente flexíveis, tá? E ajustáveis de acordo com a minha agenda mesmo, para conseguir conciliar todas essas tarefas, tá? Mas como que eu vou ajudar as pessoas a conduzir as suas tarefas diante dos propósitos da empresa e desse momento instável, né, que a gente vive? Primeiro, a gente precisa ter consciência de que gerir pessoas na pandemia é uma experiência nova para todo mundo, né? É novo para quem gere e é novo também para quem é gerido. No início da pandemia, a gente conduzia as coisas de uma forma, a gente já mudou tudo isso. A gente aprimorou a nossa forma de gestão, né? A gente está adaptando essa gestão de acordo com a evolução da pandemia. E a gente notou aí algumas mudanças que elas já são irreversíveis. Por quê? Porque a gente observa que o home office ele tem sido uma coisa muito positiva, tanto para as empresas quanto para as pessoas, né? A gente nota aí um aumento de produtividade, uma redução desse desgaste de locomoção até o trabalho, uma flexibilidade muito maior de você conciliar suas tarefas profissionais, das pessoais também, né? Então, a gente passa a criar uma nova perspectiva de como que vai ser no futuro, né? Como que vai ficar isso no futuro. Mas vamos à prática. O que que a gente precisa fazer, então, para trabalhar em equipe, né, de forma remota e diante desse cenário? Primeira coisa, tá? A gente precisa escutar os nossos pares. A gente precisa conversar com eles, entender como eles estão, né? É preciso você se colocar no lugar do outro. Entender como que está essa estrutura de trabalho dentro da casa dele, como que está a administração das tarefas, como que tudo isso está impactando na rotina, né? Você precisa ter essa visibilidade até para entender como que isso afeta nas entregas dessas pessoas. É você saber conduzir as necessidades individuais para você alcançar o objetivo coletivo, tá? E não é fácil isso, porque a gente não encontra solução para todos os casos. Mas muitas vezes basta você demonstrar com a sua própria realidade, com a sua própria experiência, formas de enxergar e superar determinados desafios. Então, compartilhar com os seus pares a sua própria experiência, expor a sua dor, como que você conduziu isso de forma diferente, sabe? Como que você deixou isso mais eficaz, faz toda a diferença. As pessoas, elas podem aprender muito com a sua vivência, além de que, quando você expõe as suas dificuldades, isso enriquece a confiança na relação, tá? E qual a frequência que você pode fazer isso? Aqui na Acreditas, por exemplo, a gente procura conversar individualmente com cada um, né? Quinzenalmente, tá? A gente sempre fez isso e mantivemos isso agora no trabalho remoto, né? No home office. Então, nós fazemos o one-on-one, pode ser um papo de 30 a 20 minutos, ou de repente até se estender um pouquinho mais e ir até para uma hora. O que é mais importante? Você identificar como que a pessoa está. É um papo bem descontraído, é um papo bem aberto, para que a pessoa se sinta à vontade em expressar coisas para você, expressar o que está funcionando e o que também não está funcionando, né? Por isso que o formato desse papo é livre. A gente pode falar só de assuntos pessoais ou, de repente, né, direcionar para um papo sobre desenvolvimento profissional. Deixa a pessoa criar essa relação de confiança com você, tá? Eu também busquei criar uma rotina de interação maior, né, entre a equipe. E aqui a gente tem uma infinidade de opções. Como que você pode fazer isso? Você pode criar reuniões em formatos diversos, né? Como que você faz? Você precisa identificar quais são as demandas da sua equipe, realizar esses direcionamentos para que vocês trabalhem esse assunto em conjunto, né? E assim você consegue definir qual que é a frequência que eu preciso dessa reunião, qual que é a duração. Ah, isso precisa ser uma reunião de uma hora, né? Eu vou fazer esse tipo de reunião só enquanto durar esse projeto, só enquanto por um mês, 2 meses, você que define isso. Eu vou citar alguns exemplos do que dá para você fazer. Reuniões com formato mais subjetivo, elas são muito importantes porque ajuda a equipe a expor as expectativas e as frustrações do grupo como um todo, né? Então acontece uma troca entre os pares
e a gente ajuda a construir uma segurança maior para os próximos passos, né? Para a próxima semana, para o próximo projeto. Você também pode fazer reuniões técnicas, que aí a gente procura debater mais questões sobre as tarefas do dia a dia, né? O objetivo aqui é trazer mais qualidade para o serviço, talvez num prazo correto, e aí ajustar alguns critérios, criar políticas também fazem toda a diferença, porque ajuda a sua equipe a agir de forma mais uniforme, né? Para que os procedimentos sejam iguais. Você pode também oferecer algumas reuniões de fechamento ou alinhamento, que é para dar visibilidade para o time sobre os resultados da área diante das metas da empresa. Eles precisam se sentir parte desse negócio, tá? E das nossas estratégias também. Você precisa atualizar eles sobre, olha, esses foram os frutos que a gente está colhendo diante daquelas iniciativas que a gente teve. Isso é muito importante, tá? Além do que, a gente também pode reforçar quais são as culturas, né, e procedimentos da empresa, quais são os nossos valores aqui da empresa. E aqui a gente reforça muito na Acreditas isso através de alguns eventos, como o Quarem Training. O Quarem Training são papos sobre diversos temas que contribuem aí para a conexão e atualização das pessoas, é muito interessante. A gente tem o Tom Hall, que é uma conversa direta com o nosso CEO, Sérgio, tá? Ele traz atualizações do negócio, né? Informações sobre quais são os novos produtos, as próximas estratégias, como que o mercado está atuando. A gente tem também o Meditazon, que são reuniões em grupo que a gente faz aqui para realizar a meditação guiada. Então, todo mundo aí preocupado com o seu bem-estar. Por último, o que eu recomendaria? Que você faça um acompanhamento desse desenvolvimento da equipe, né? Você precisa desenvolver metas, então estabelece metas, objetivos a curto, médio e longo prazo. A gente consegue pensar em melhorias para a área como um todo, né? E ter a ajuda das pessoas para isso. Então, você pode definir tarefas que serão executadas de forma ou individual ou coletiva. Isso vai permitir que eles aprimorem muito a importância do trabalho em equipe. A troca entre eles é fundamental para as coisas darem certo, né? Eles vão desenvolver a autonomia, a tomada de decisão, mas sempre a gente precisa dar o direcionamento para a equipe. Por isso, a importância de acompanhar, né? Você conversar especificamente sobre tais projetos e as atuações de cada um e da equipe como um todo, precisa ser feito de forma recorrente e totalmente participativa, né? Percebam que essas iniciativas, né, todas essas ações, elas são aplicadas de forma remota, né? A gente tenta fazer isso de forma organizada também e sempre com uma frequência. Aquele que se vê como parte da corporação, realmente ele se motiva muito mais e ele consegue produzir muito mais. E mesmo que você aí não esteja no ambiente corporativo tão estruturado como os exemplos que eu dei, tais iniciativas podem começar de você mesmo, tá? Pequenas ações, elas podem refletir de forma grandiosa nos resultados da sua equipe. Trabalhar em gestão, gente, trabalhar com gestão de pessoas, pessoal, é sempre manter o elo entre cuidar de si, cuidar da equipe e cuidar do negócio. Não adianta você cuidar só de si, esquecer da equipe e querer um bom negócio. E também não adianta você cuidar muito do negócio e esquecer das pessoas que conduzem ele, tá? É preciso aí existir um equilíbrio entre essas partes. Então, a gente falou hoje quais são as estratégias para cuidar de si, ajustando aí o nosso ambiente de trabalho, organizando melhor as nossas tarefas, né? Criando uma nova rotina de trabalho. A gente falou também sobre quais são as estratégias para você cuidar da sua equipe, para você escutar os seus pares, conversar mais com eles de forma individual e coletiva. A gente exemplificou aí algumas reuniões, você pode aplicar em vários formatos e acompanhar o desenvolvimento dele, direcionando aí as ações. Aqui na gestão de pessoas não há certo e errado, né? Há aquilo que funciona e que não funciona para a sua equipe e para a empresa. Você precisa estudar quais são os objetivos da empresa e o perfil da sua equipe. Aí você vai conseguir entender o que são bons resultados e como que eu vou alcançar esses bons resultados.
Traga a sua equipe para você, traga para si. Coloque-os como seus pares, identifique esses pontos de evolução individual deles, proporcione momentos satisfatórios entre eles. Você vai ter um time muito mais engajado, que vai pensar como dono, vai trabalhar em equipe, né? Vai aprender muito rápido e, consequentemente, vai contribuir muito mais para o seu negócio. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte aí e bom trabalho. Tchau, tchau.